Então, pega a sua Bíblia, eletrônica ou de papel. Levante e repita comigo. Essa é uma oração, um compromisso. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos concluindo uma mensagem que começou no dia 17 de março. Então, eu sei que vocês se lembram de tudo, né? Então, não preciso nem me preocupar, que está na ponta da língua, né? Tá? Então, nós estamos em 2 Samuel, capítulo 11. Eu pedi que você abra 2 Samuel, capítulo 11. Nós temos esses textos prontos, porém, eu quero, talvez pela questão do tempo, usá-los assim, apontando algumas coisas, né? E eu quero fazer colocações à medida que nós vamos lendo. De novo, mantenha a sua Bíblia, mesmo que a versão seja diferente. Estou vendo páginas ainda sendo viradas. Encontraram? Todos que encontraram, digam amém. Amém. É alguém que ainda não encontrou? Ok, todos, então mantenha aberto aí. Tá? Ainda com a Bíblia aberta, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui do que já falamos até agora. Esta mensagem, como eu disse, começou no dia 17, e o título é Pecado, Graça, Consequências, Perdão. O que acontece quando a gente comete um pecado, ou, como eu coloquei, a monstruosidade do pecado, a maravilha da graça de Deus, esta coisa terrível das consequências do pecado, mas que bênção, porque com Deus tudo termina em perdão para aqueles que se arrependem. Então, é muito importante nós entendermos essa progressão. Esse ensino, como eu mencionei, ele não é simples, ele é profundo, porque ele envolve um personagem. Olha só, com a Bíblia aberta, 2 Samuel 11, só o versículo de número 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Então, se você está com uma caneta ou com um highlighter, época em que os reis saíram para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe, seu comandante do exército, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, se você sublinhou, época que os reis saíam para a guerra, você pode também sublinhar, mas Davi ficou em casa. Ficou em casa. E aqui começa essa descrição de algo extraordinário. Você deve ter ouvido, se você já conhece um pouco da Bíblia, sobre Davi, o rei Davi. A palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Há muito na Bíblia. Eu estava ouvindo um outro pastor pregando sobre esse texto, e ele disse o seguinte: na literatura secular e literatura religiosa, não existe nenhum personagem real, histórico, que tenha mais escrito sobre ele do que Davi. Isso abriu a minha mente. Gente, que extraordinário. Mas nós conhecemos sobre a vida de Davi do que qualquer outro personagem histórico. E a maioria das coisas que nós conhecemos são coisas boas. Né? O que nós sabemos de Davi? Tanta coisa que ele fez. Quando era um jovenzinho pastor, era muito dedicado cuidando de ovelhas. E cuidando de ovelhas, uma vez veio uma ursa, e ele lutou com a ursa e derrotou, protegeu as ovelhas. Outra vez veio um leão, mesma coisa. Quando ele tinha lá seus 17 anos, foi levar alimento para os irmãos que estavam em guerra pelo exército de Israel contra os filisteus, ele viu um gigante enorme, Golias, desafiando o povo de Deus, blasfemando contra Deus. E ele diz: quem é esse incrédulo aí, afrontando Deus de Israel? E ninguém queria enfrentar o gigante desafiando. Mandem um de vocês. Se me vencer, vocês vencem a guerra. E vice-versa. Ninguém queria. Davi pega. Você lembra que ele vai para o rei, avisa que ele quer, todo mundo, né, esse menino é louco, alguma coisa assim, os seus irmãos chamando a atenção dele, mas o ponto é, ele coloca a armadura do rei, que o rei lhe deu, ele disse: não consigo mexer.
tirou tudo, pegou, passou num riacho, pegou 5 pedras. Ele tinha uma estilingue, né? Ou uma funda, depende de onde você é no Brasil, com o nome que tem, essa arma, né? Para jogar pedra, e pegou aquilo ali, ele vai lá, e o gigante falou, eu sou um cachorro, será que você vem para mim com pedras e paus? Ele disse, não, eu venho em nome do Senhor de Israel. E ele pega uma pedra, né? Acerta o gigante na testa, ele cai, ele corre, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça dele. Israel venceu a batalha. Esse é o homem. Esse é o homem. O que mais? Um dia ele se tornou rei. Foi perseguido mais de 10 anos, injustamente, porque ele ficou tão abençoado que o rei ficou com inveja dele. Perseguido de toda parte. Mas quando ele estava sendo perseguido, ele ficou fiel. Ele nunca levantou a mão para se vingar. Esperou Deus agir, porque Deus já havia prometido, né? Então, esse é o moço. E quando ele se tornou o rei, primeira coisa que ele fez, o rei anterior, Saul, havia sido derrotado em batalha, e a arca, que representava a presença de Deus, havia sido levada pelos inimigos. Primeiro ato do rei Davi, sabe qual foi? Ir buscar a arca, trazer de volta para Jerusalém. Mas não havia templo, nem o tabernáculo como no tempo de Moisés. Então o que ele fez? Ele armou uma tenda, talvez dessa mesma balcony, a palavra me fugiu agora, dessa sacada, ele podia ver a tenda que ele armou para a arca. Colocou a arca ali e colocou um horário dos levitas ficarem sacerdotes e tudo mais em 24 horas, 24/7, orando. Então, Davi introduz o tabernáculo de Davi, ou seja, a presença de Deus, ele queria perto dele e sempre acessível, que as pessoas podiam ficar dando a volta ali, louvando ao Senhor. Esse é o homem extraordinário. Além disso, dos salmos, dos 150 salmos, ele escreveu pelo menos 74. Imagine isso. Salmos de Davi. Tremendo, esse homem. E esse homem agora, rei, já realizado, já com seu legado. Então, o que acontece? Dia, ou época de sair para a batalha. Ele disse, gente, eu já fiz muito. Já ganhei muito crédito. Então, eu vou ficar em casa dessa vez. I'm going to take a break. Tá? Vou ficar off, desligar o telefone e fazer tudo isso aí. Por que isso está aqui? Porque mostra o seguinte, mesmo aquelas pessoas mais extraordinárias, o crente não pode abaixar a guarda para o pecado, nunca. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos estar alertas. Eu creio que por isso está aqui. O que Davi fez? Versículo 2 diz assim, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Problema em dobro. Mulher bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era, disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Só para a gente colocar aqui, ele devia ter parado naquela hora. Olhar para uma mulher bonita não é pecado, povo de Deus. Esposas, para um homem olhar para uma mulher bonita não é pecado. É pecado se olhar a segunda vez. Ou se ficar olhando. Aí você se preocupa, dá uns tabefes nele. Tá? Pode dizer que o pastor mandou dizer isso. E ele perguntou, né? Naquela época a poligamia era aceitável, estava nos padrões, Deus já tinha o plano de um homem para uma mulher, porém aqui nesse período eles estão ainda em progressão. O problema foi perguntar não era problema, mas quando veio a resposta, quem é essa moça? É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, casada. Esquece. Além disso, 2 nomes, filho de Eliã, mulher de Urias. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele teve aí alguns homens ao lado dele. Ele tinha 600 homens, mas tinham 30 chamados valentes de Davi. Entre eles estão Eliã e também Urias. Era hora de dizer, a mulher casada, esquece. Mas não esqueceu? Está sendo tentado? É a mulher das pessoas que deram sua vida para você estar vivo hoje, Davi. Eles literalmente salvaram a vida de Davi e preservaram até agora. Porque Deus os usou para isso. Ele não parou. Ele manda buscá-la, ele tem sexo com ela ficou grávida, então ele tenta... Era a hora deles dizer, pequei, errei, tudo mais.
Se você ler o Salmo 51 em casa, você vai ver a oração que ele faz no final. Mas ele deveria ter orado aquilo lá cedo. Senhor, a minha mente está totalmente poluída. Estou impregnado com o pecado. Ele conspira, ele cobre, ele esconde, ele manda buscar o Urias na batalha para trazê-lo para casa, disfarçando de que ele queria ter um relatório de como a guerra estava indo, guerra que ele deveria estar lutando. O Urias vem para casa, ele espera que ele vá estar com a esposa, mas ele não foi. Ele diz, como é que eu posso? A arca do Senhor estava conosco lá no campo de batalha. Meus companheiros estão morando em tendas, lá no ar livre. Como é que eu vou para casa? A integridade dele. Davi tentou no primeiro dia, embriagou ele no segundo dia, nada. Sabe o que Davi faz? Se arrepende? Não. Ele escreve uma carta para o general, diz, põe-se o homem na frente da batalha, no lugar mais perigoso, e fala com os outros para dar um passo atrás quando o inimigo chegar, para que ele morra. Quebrou o mandamento, né? Adultério, quebrou o mandamento de assassinato, e depois vai dar falso testemunho também, porque ele fica com Joabe, o seu comandante, falando como, não se preocupe, é isso mesmo, na guerra tem gente que morre, tem gente que sobrevive. E é nesse contexto, e você pode ler o restante, e talvez ouvir no nosso canal de YouTube lá a mensagem, mas esse é o ponto. O Filho de Deus está em pé. Cuidado para não cair. Pecado nunca começa grande. Sempre começa pequeno. Lá no jardim, Eva e Adão começou o quê? Uma voz satânica, mas olharam, viu, sentiu, comeu. Nós precisamos estar alerta a isso. Ninguém está isento. E eu creio que Deus colocou na palavra de Deus essa história de Davi justamente para saber, até os maiores, os mais consagrados, homens segundo o coração de Deus, estão vulneráveis ao pecado. Isso é para nós, é para você e para mim. Mas que mais que nós aprendemos aqui? Vá para o capítulo 12, ainda de Samuel, né? Ele agora cobriu, ele agora fez tudo isso, né? Ele mandou matar. O último versículo que nós lemos, que é o versículo 27 do capítulo 11, fala o seguinte: passado o luto, Davi mandou que a trouxessem, a Batseba, para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho. Mas você tem uma frase que você precisa sublinhar. Mas o que Davi fez, desagradou ao Senhor. Os seus oficiais, talvez, ele é o rei, não podemos falar nada. Quem sabia da história. Mas Deus lá do céu tomou ciência, todo o tempo. E a palavra diz, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Tá? Segunda parte, no capítulo 12, agora, antes de lermos o versículo 1, eu mencionei sobre a graça de Deus. Pastor, onde é que você ouviu graça de Deus aqui? Só vi erros da parte de Davi e consequências que virão daqui a pouquinho. Onde é que é a graça? Quanto tempo antes de Deus tratar com Davi levou? Mínimo 9 meses, possivelmente 1 ano. Por quê? Um bebê já havia nascido. Então Deus esperou. Olha a graça de Deus. Deus vê a gente errando, vê a gente dando um passo, e 2, e 3. Vocês se lembram em Gênesis da história de Caim e Abel? Lembram-se disso? Caim ficou com inveja de Abel porque o sacrifício dele agradou ao Senhor. O que Deus fez? A graça dele. Ele falou, Caim, o pecado está assim na sua porta. Olha, igual uma fera que está pronta para dar um bote, está a prestes. Cuida dele. Então o Senhor faz isso conosco. Então ele dá tempo para ele. Para que ele... É a graça de Deus. O segundo aspecto da graça de Deus, nós vamos ver no capítulo 12. Eu mencionei assim rapidamente na passagem, mas eu tive que encerrar. Olha o versículo 1. E o Senhor, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Deus enviou alguém. Sempre faz isso conosco. Primeiro, ele espera. Espírito Santo mexendo, trazendo, tá? Às vezes a gente vai empurrando. Chega uma hora que o empurro foi tão grande que ele está enterrado lá. Talvez você se esqueceu. Talvez você passou por cima. Mas Deus não se esqueceu. E Ele vai lidar com o pecado.
Ele vai tratar com aquilo que aconteceu. Mas Deus aqui faz e mostra uma outra coisa. Deus envia um Natã para as nossas vidas. Quem é o Natã aqui representando? São pessoas que Deus usa. Pode ser em palavra profética e dizer o seguinte: eu sei que você fez. No caso aqui, o Natã sabia o que tinha acontecido. Não sei se ele soube porque ele estava nos círculos do rei. Falaram para ele, mas provavelmente o ponto é que Deus falou: vá lá, eu tenho uma mensagem para você dar. E ele vai até ele. Deus já colocou em nossas vidas. Pode ser família, seu marido, às vezes é a esposa, se é a esposa, às vezes é o marido. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um parente. Na igreja, um membro, um líder, um companheiro, como nosso irmão Jonas estava falando. Às vezes você vem na célula, que você chega ali, você sabe muito, você compartilha, e no processo você dá conta que você tem mais para aprender. Então Deus coloca Natãs na vida. E eu queria ir além, isso não está no texto, mas eu queria ir além. Deus sempre levanta alguém para vir nos falar. Eu queria pedir a você que fizesse diante de Deus um propósito. Senhor, eu vou apontar Natãs na minha vida. Que a gente pudesse ter a coragem de abrir o nosso coração para outros e dizer o seguinte: meu irmão, você me ajuda? Igual a gente ora para o Espírito Santo nos sondar o coração, você olha para a minha vida, você está com uma perspectiva de fora, você é meu amigo, se eu estou agindo, me comportando, falando, ou que seja, de maneira que não agrada a Deus, não me deixe afundar. Fale comigo, dê essa autoridade. Peça a Deus que revele pessoas idôneas, pessoas de confiança, que você pode dizer: fala comigo, seja um espelho para mim, fala de volta aquilo que eu não estou percebendo. Você pode e deve fazer isso com Deus. E também diga: Senhor, eu estou aberto, me ajude a identificar os Natãs que estão na minha vida. Porque eles vão ser aqueles que vão, além que Deus esperou. Eu não acordei, então agora é hora de eu enviar alguém. Que a gente não persista nos caminhos. Irmãos, existe um perigo sério entendendo a graça de Deus de maneira errada. A graça de Deus é um favor imerecido, e as pessoas falam: Deus cobre tudo, e é uma multidão, e é cobre sim, mas sempre existem consequências. Nossa salvação não é perdida por causa de nossas ações, mas nossas ações têm consequências terríveis para nós, para os nossos mais íntimos, e é um ciclo que vai aumentando e aumentando e aumentando. Então a gente não pode ficar brincando com o pecado. Cuidado! Há coisas que Deus já nos revelou, já nos ensinou, e a gente precisa ser fiel, e nós não somos. E a gente fica pensando: a graça de Deus cobre tudo. Cobre. Mas custou tanto o pecado que Deus teve que dar seu Filho Jesus por você e por mim, por coisas mínimas. Eu não quero que você fique pensando aqui, o pastor está falando. Por exemplo, tempo diário para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Isso é como fala em inglês, no-brainer. Não precisa nem pensar. Se eu não converso com Deus, ouvindo a sua palavra, como eu vou poder caminhar? Como eu orei agora, eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, eu vou seguir os seus ensinos. Que ensinos? Uma vez por semana, por meia hora ou 30 minutos, 40 minutos na igreja, talvez 30 minutos na célula. Quando? Eu preciso me dedicar, mas não como legalismo, mas como algo que eu preciso me arrepender. A mesma coisa para a oração. É difícil parar. Fui ao médico recentemente, uma das coisas que o médico recomendou para mim foi: você tem uma mente que é superativa, falou para mim assim, né? Superativa. E por isso causa dificuldade de descansar e tudo mais. Se você toma remédio, é ruim que você fica drogado, né? Para dormir, e depois estraga tudo. Para mim, eu quero sair da cama de manhã já pulando de energia. Assim, né, Cláudio? A minha energia é total. Mas se eu tomo remédio para dormir, eu durmo. E uma chega de manhã para levantar. Não funciona. Então, a médica falou o seguinte: então, faz o seguinte, você vai ver um médico que trabalha com essas questões de insônia, né? Insomnia, que trabalha com isso para você, porque a sua mente não para, ela trabalha muito rápido. Ok, aceito o cumprimento, o elogio da mente que não para, mas a mente, o ponto é, a gente precisa ter cuidado com as coisas que nos assolam, a gente precisa estar ciente daquilo e tomar conta logo. Então Deus enviou o Natã. O Natã chega, agora é bom, se você vai ser um Natã para alguém, aprenda. E se vierem para você, te digam: vai lá ler o 2 Samuel, capítulo 12, antes de me chamar a atenção, por favor. Por quê? Ele vem com uma ilustração.
É o versículo 1 ainda. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Natã falando para Davi, né? 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi ouviu a história. Esse homem é a decisão, né? Ele vê o leão, ele mata o leão. Ele viu a ursa, ele matou a ursa. Ele viu o gigante, ele matou o gigante. Um homem segundo o coração de Deus. Ele ficou enfurecido. Encheu-se de ira, como o texto fala. Mas pausa. Por que o Natã foi ao Davi? Além de ser um enviado por Deus, ele está cumprindo também uma obrigação legal, constitucional. Que obrigação é essa? Davi, como rei na sua época, ele era o que hoje nós seria uma Suprema Corte, né? Você tem um assunto que você não resolveu no municipal, você pode ir para o Estado, a Suprema Corte. Você tem um assunto que não resolveu na Suprema Corte, você pode ir para aqueles concílios distritais aqui nos Estados Unidos, judiciais. Se não resolveu, você vai diretamente para a Suprema Corte. A Suprema Corte é a palavra final. Naquela época, o rei era a Suprema Corte. E ele chega para o rei e fala, e traz esse caso para julgar. E Davi, logo, o sangue esquentou. Que absurdo! Como é que alguém pode fazer um negócio desse? Então Davi, 5, encheu-se de ira, o homem contra o homem disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Sentença, morte. Em vez disso, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Era lei. Em Levíticos, né? Nós estamos estudando lá Gênesis até Deuteronômio. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Números, aqui um comercial, né? Pagará 4 vezes, está lá em Levítico. Quando alguém faz um dano a alguém, tem que restituir 4 vezes mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre consequências, mas deixa eu terminar aqui com a parte da graça e eu já entro nas consequências. Versículo 7, o Natã precisa ter coragem. E nossos Natãs a gente tem que ouvir e não revidar nem explicar. Não é do texto, mas um conselho, ok? Eu sei que maridos e mulheres aqui na igreja da CCP, ninguém tem problema. Todo mundo se entende maravilhosamente. Um entende o outro, esse aqui é só bênção. Mas em caso você conheça alguém que precisa, esposo, quando a esposa chegar para você para falar de alguma coisa, você lembra de algo, né? E você peça a ela, filha, fala para mim, o amor, fala para mim. Quando eu faço isso, o que você se sente? Então é o seguinte, vamos supor a esposa falando, amor, quando você age assim, ou fala assim comigo, me faz sentir dessa maneira. Então dá a ela o espaço para expor, e vice-versa. Mesma coisa. O marido falando para a esposa, moça, quando você faz isso, né, fala assim ou age assim, me faz sentir dessa maneira. Tudo bem? Você que está ouvindo, não explique nada. Não tente explicar. Mas foi porque... Não tem nada mais que nada. Não é dizer que você está totalmente concordando. Você está aceitando o fato de que mesmo que inadvertidamente você não queira provocar esse sentimento, você está deixando o outro, né, inconfortável. Então deixa a outra pessoa. Não explique. Pense. Ore. Depois voltem ao assunto e conversem. Comece talvez dizendo, I'm sorry que eu te fez sentir dessa maneira. Mas quando a gente começa a explicar, sabe o que nós estamos fazendo? A gente está se desculpando. Eu fiz isso porque você me provocou, você me chateou, você não aprende. Quantas vezes? E aí, como é que fica? Isso dá certo? Nunca. De volta aqui, nosso Davi, né? Versículo 7. Você é esse homem. E o Davi aqui nesse momento está silêncio. Ele precisava receber, ponderar. Mais tarde, o arrependimento vem as consequências, ele vai falar com Deus.
capítulo 51, Salmo 51, Salmo 32 também. 51 primeiro e o 32 segundo mostra como é que ele orou, o que ele falou para Deus. Principalmente o 51 e depois o 32 dizendo, bem-aventurado o homem a quem Deus não segura nada contra ele. Já sentindo já se liberado, né? Mas então esse é o período da graça. A espera de Deus esperando, visitando. Ele fica na porta falando e tentando falar conosco, chamar a nossa atenção. E também envia alguém. Vamos nós agradecer a Deus pelos Natãs na vida e vamos nós apontar Natãs para a vida. E se Deus levantar você para usar, ser usado como Natã, tenha a sensibilidade. Ouça. Se você estiver sendo o recipiente, fale de uma maneira que você não está atacando a pessoa. Ele deu um caso para o Davi resolver. E agora o Davi entendeu. Bem, nós vimos graça de Deus e consequências. Quando a gente se arrepende, Deus suspende tudo? Às vezes, sim. Inexplicavelmente, que eu não sei, às vezes Deus não trata a gente nas consequências humanas. Quer ver um exemplo assim, nem se aplica a gente, mas imagina. Alguém que é condenado à morte por um assassinato planejado, premeditado. E aquela pessoa está condenada à morte em um estado aqui dos Estados Unidos que executa pessoas. Aquela pessoa se converte, se arrepende diante do Senhor. Pede à família perdão e tudo mais. Isso não quer necessariamente dizer que aquela pessoa não vai ser executada. É uma realidade. Quer dizer que Deus não perdoou? Perdoou. Imediatamente, assim que a execução é completa, estará com o Senhor nos céus. Mas as consequências virão. A história de Davi, ela está cheia de consequências para você e para mim. Esse grande homem de Deus não perdeu o seu lugar no céu. Não perdeu o seu lugar diante de Deus como esse grande homem. Tanto por isso a história dele está aí. Mas o que aconteceu com ele? Eu mencionei para vocês, quero lembrar. Ele falou, esse vai pagar 4 vezes. Não foi? O que aconteceu? Logo depois dessa história, né, que ele é confrontado, o menino morre. Pagou uma vez. A criança que nasceu daquele adultério morreu. Não durou. Logo depois, o seu filho Amnon, ele tinha vários filhos, o filho de Amnon, ele estrupou a meia-irmã Tamar. Davi não falou nada. Consequência, talvez ele se sentiu sem autoridade moral, espiritual. Como é que eu vou falar com meu filho se eu fiz algo 10 vezes pior? Não falou. Então, consequência, tirou a autoridade. Ele não conseguiu lidar com isso. Já que ele não fez nada, o seu outro filho, Absalão, foi e matou o Amon. Então, já são 2. Tá? Mais tarde, o Absalão vai fazer o que aqui o Natan está falando para Davi, que um dia você fez escondido, mas um dia isso vai ser feito com você ao vivo, na mesma sacada, no mesmo terraço. O que aconteceu? O Absalão se revoltou contra Davi e Davi teve que fugir de Jerusalém, e o Absalão vai para lá, e os conselheiros falam, pega as mulheres de Davi, as concubinas, tem sexo com ela lá na sacada, para que todo mundo saiba que você agora ocupou o lugar do seu pai. Então, além da consequência do assassinato, do Amnon e também já do menino que morreu, já tinha um pago com 2, o que acontece agora? É que ele vai ver essa consequência, essa maldição vindo sobre a sua família. Tá? Mas o Absalão não conseguiu manter o reino. Ele é morto. Davi falou, por favor, Joabe, não mate o meu filho Absalão. Eu sei que ele se revoltou, ele está errado. Mas o Joabe não obedece a Davi e mata o Absalão. Então já são 3. O menino, Amnon e Absalão mortos. Logo depois, quando Davi já está bem velhinho, quem vai substituí-lo? Um outro filho, Gedadias, vai querer o reino. Ele faz lá uma campanha, começa a celebrar. Aí Davi aponta Salomão e ficam as ordens. E, eventualmente, o Salomão mata o Gedadias. 4. Ele matou 4 filhos seus foram mortos. Está vendo as consequências? Sem constar a autoridade de Deus. Olha o versículo 9. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Deus reprova. Você matou Urias, o Tita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. E foi o caso. Absalão, e depois com Salomão e seu irmão. Tudo porque você fez isso.
E ele fala no versículo 11, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Aqui começam a virada para o perdão. Então nós vimos consequências, nós vimos pecado, vimos a graça de Deus, dando todo o acesso, e aqui começa a parte final, que vai ser do perdão. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Lembra que eu falei? Não explique nada. Eu pequei, porque isso, porque não. Pequei, Senhor. Errei. E agora Deus responde, através de Natã. Versículo 13. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Qual foi a sentença que Davi deu a ele mesmo? Esse homem morre. Suspendeu a ordem da corte. O que o Natã fala para ele? Deus perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, versículo 14, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, o primeiro da restituição. Qual é o ponto que eu quero dizer para nós aqui? Por que ele não morreria? Por que Davi continua na Bíblia? Por que essas páginas não foram arrancadas para a gente nunca não saber? Já que ele fez coisas tão ruins, por que não joga tudo fora? É porque Deus quer apontar para algo que nós vamos celebrar hoje de uma cerimônia. Celebramos hoje de uma forma de cerimônia. Que é isso? É que, por merecimento, nós teríamos que morrer pelo nosso pecado. Todos nós merecemos. Não tem saída. Mas o Senhor diz o seguinte, olha, Ele tomou aquele que não conhecia o pecado e o fez pecado por nós, Jesus, colocou-o na cruz. Sobre ele, a agonia de Jesus é tão tremenda, não é porque somente o sofrimento que já era terrível, a crucificação, mas porque naquela hora ele está absorvendo todo o nosso pecado. Você lembra aquela hora que Jesus exclama, prestes a entregar o seu espírito, meu Deus, por que me desamparaste? Lembra-se dessa frase? Lembra dessa frase que ele fez? Meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquela hora a palavra de Deus diz, Deus virou as costas a ele. Porque Deus não o amava? Não. Porque ele tinha que permitir que o castigo que nos traz a paz fosse completamente colocado sobre ele. É a agonia. Ele está segurando nos seus ombros, na sua vida, ali o fato de que nosso pecado estava sobre ele. Por isso ele não morreria. Irmão, você já tem o Senhor Jesus? Você que está aqui ou está ouvindo, você já tem o Senhor Jesus? Já entregou sua vida a Ele? Se Deus quiser, na próxima semana vamos falar sobre o novo nascimento, a necessidade, do perigo de a gente ficar religioso e não nascer de novo. É um perigo, está tão pertinho e tão longe. A gente precisa cuidar disso. Porém, aqui o que nós vemos é que nesse quadro aqui completo, né, precisamos nos arrepender. Precisamos dizer, Senhor, pequei, eu sou esse homem. Mas também, pela fé, entender que em Jesus o meu pecado já foi perdoado. Eu preciso crer, eu preciso tomar posse, eu preciso ter fé de que o que o Senhor disse é verdade. Entregar a minha vida ao Senhor, olhar para a cruz. Então, que conselhos eu daria de maneira tão simples? Tá? Lembrem-se, até as pessoas mais maduras, mais santas, não estão isentas da tentação do pecado. Aliás, eu vou dizer o seguinte, eu creio que mais maduro você está, mais seguro você está, mais vulnerável você está aos ataques satânicos. Então, pare, pondere. Se o pecado está aí, aí espreitando para lá como Deus avisou ao Caim, ou se o pecado está batendo aí a porta, põe um final nisso. Se você já tem o Natã, fale com Deus, o Senhor vai trazer o Natã à tona. Se você não tem o Natã, peça a pessoas de confiança. Eu quero te apontar, você aceita ser o meu Natã? O que é isso? Leia o texto com ele, com ela, explique para fazer isso, para que o Senhor sonda-me, fala comigo, usa alguém que está no meu lugar. Agora, entenda, toma posse. Em Jesus, o seu pecado não vai custar a você a salvação eterna se ela está
alicerçada, ancorada em Jesus. Eu não sei onde você está, mas se você está me ouvindo e você tem dúvidas sobre isso, a questão, realmente eu tenho Jesus, está completo, o que é isso? Ou mesmo pedindo ajuda. Sei que a gente faz anúncios e coloca datas distantes, né? Assim que voltarmos do retiro, homens, eu gostaria que você viesse todo, maciço, 100%. Solteiro, casado, jovem, todo mundo que é homem, né? Viesse. Nós vamos ter 2 dias com o pastor preletor do retiro. Porque eu creio que uma das áreas que nós precisamos tratar como igreja, como famílias, homens, pornografia, tentação. Como lidar com isso? Não para apontar dedo, não para julgar, mas para nós trabalharmos profundamente como homens de Deus. Pedimos ao preletor para investir 2 dias em nós, homens, porque Deus pode nos usar nas nossas famílias. Guardem essa data, nós vamos lembrá-los. Vai ser lá no final, depois do retiro, né? Nós vamos ter quinta e sexta-feiras aqui. Você tem um apontamento conosco. Estamos também, através do Ministério de Missões, trabalhando para ouvindo sobre a questão das crianças, dos jovenzinhos, os ensinamentos que estão vindo. São apenas algumas áreas de pecado. Talvez nosso pecado não vai ser cabeludo como aquele de Davi, né? Tão terrível com os mandamentos que ele quebrou, mas quantas coisas que esse sonho americano nos faz ver, que os horários, as nossas prioridades, o uso do nosso recurso, o uso do nosso tempo, tanta coisa, gente, e a gente está aí numa boa, pensando que... Lembra, o sangue de Jesus pode até nos cobrir de certas coisas, porém as consequências virão. Então pare, ouça os Natãs da sua vida, tome posse dessa coisa maravilhosa que é a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. E Ele vai cuidar de você. No mesmo carinho que Ele teve com Davi, Ele fez isso com você. Se você puder, leia a história, aquele menininho morreu, mas um outro filho foi dado a eles. Né? E eles deram o nome daquele filho, que não era Salomão, mas Deus mudou Salomão. E você sabe o que o nome de Salomão quer dizer? Filho de Batseba e Davi, o próximo, né, o menino. O que quer dizer o nome Salomão? Ele vem lá do hebraico shalom. O que é shalom? Paz. O que Deus está dizendo? Eu estou em paz com você. Por isso, por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. Melhor ainda, Deus tem paz conosco. Por quê? Jesus também foi diante de uma corte. Ele era inocente, mas ele foi condenado. Davi era o culpado, não foi condenado, porque o inocente tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Você fica de pé, podemos orar? Nos procure, caso você tenha perguntas, ou procure seus Natãs, se já existem. Mas aprofunde o seu relacionamento com Deus hoje, agora, daqui para frente. Mantenha-se profundo, arraizado nele, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te adoramos, Senhor, porque nós celebramos aqui hoje, cantamos, nós celebramos também, ó Deus, porque o Senhor deu o seu corpo por nós, Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O Senhor fez uma aliança conosco, Deus. Uma aliança eterna, Pai. Oh, Senhor, então, Pai, que hoje, nós que estamos aqui presentes e também estamos ouvindo pela internet, Senhor, que possamos ser sacudidos pelo Teu Santo Espírito, Deus. Que a gente possa estar profundamente movido pela vida desse Teu servo, Pai. Oh, Deus, que está aqui escrito, narrado, para que nós possamos evitar esses buracos, essas quedas, esses desvios, Senhor. Então alerta-nos, Senhor, vai fundo em nosso coração, toma as rédeas do Espírito Santo de Deus, diz, Senhor, declara, fale bem claro para nós, Senhor, o que o Senhor precisa nos comunicar, que precisa se mudar em nossas vidas. Guia-nos, Senhor, eu te peço, Pai. Esteja conosco, esteja com cada um que está aqui, Senhor, e abençoa-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba uma bênção. Procurem-nos, ok? Sua dúvida, seu pedido de oração. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós.
Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, presença extraordinária do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.